Olá, gente! E aí, hoje a nossa aula é de português e nós vamos responder as páginas 8, 9, 11, 12 e 13, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, gente, a nossa aula começa com esse pequeno texto, certo? Que tem por título Depende de Nós. E você vai ler esse texto com toda atenção, gente, porque o exercício da página 8 e da página 9 é de acordo com esse texto aí, tá certo? Então, leia com atenção. Também tem na página 8 um estudo do vocabulário, que são essas palavras aí que estão escritas em negrito, que são palavras do texto que provavelmente você não sabe o significado. Por isso, tá aí o vocabulário, tá certo, gente? E então, na página 10, nós vamos falar sobre fonemas e letras. Observe essa frase aí. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Olha só, observe a palavra malhada e molhada. A diferença entre as duas palavras acima, gente, está na mudança de som, representado pelas letras A e pela letra O. Quando falamos, temos a voz como recurso para reproduzir os sons que formam as palavras, mas quando escrevemos, temos de recorrer às letras para representar o som. Então, preste atenção. Nós chamamos de fonemas cada som que forma uma palavra produzida pela nossa voz. A representação escrita desse fonema, ou seja, dos sons, a gente chama de letra. Os fonemas, eles são classificados em vogais e consoantes, que se combinam para formar as sílabas. E também tem a semivogal, que são o som mais fraco das vogais, I e U, quando se juntam a uma outra vogal mais forte. Por exemplo, você vai ver aí a palavra cadeira. Nós temos as consoantes, que é o C, o D e o R. Nós temos a vogal, que é o E, e a semivogal, que é o I. Nesse momento, quando a gente fala cadeira, a gente bota mais força na letra E do que na letra I. Por isso, o E aí é a vogal e o I é a semivogal. A mesma coisa com a palavra água. Veja que quando a gente fala água, a gente coloca um som mais fraco no U e mais forte no A. Então, a vogal é o A e a semivogal é o U. As palavras, elas podem possuir o mesmo número de fonema e o mesmo número de letra, como a mesma quantidade que a gente fala, pronuncia a palavra, o som que sai da nossa boca e as letras que a gente escreve a palavra. Por exemplo, você vai ver aí a palavra pato. Quando você fala a palavra pato, você vai ver que ela tem 4 fonemas. P-A-T-O, pato. Mas as letras também têm P-A-T-O, são 4 letras, certo? E a mesma coisa da palavra sacola. S-A-C-O-L-A, sacola. Então, são 6 fonemas e 6 letras. Qual a diferença, tia? Vou mostrar agora. A diferença está, gente, na forma como a gente escreve e a forma como a gente pronuncia as palavras. As palavras, elas podem apresentar uma maior ou menor quantidade de letra em relação ao fonema, ou seja, a forma como a gente fala. Por exemplo, a palavra táxi. A palavra táxi a gente escreve com 4 letras, porém ela tem 5 fonemas. Por quê? Porque quando a gente fala, quando a gente pronuncia a palavra táxi, o X ele tem uma sensação de um som como se a gente estivesse falando o C e o S. Então o X ele tem um som de 2 letras. Por isso, a palavra táxi, ele tem 4 letras e 5 fonemas. É como se o X, ele se transformasse em 2 letras na hora que a gente vai pronunciar a palavra, certo? Então, as letras é a quantidade de letra que escreve a palavra. E o fonema é a forma como a gente pronuncia a palavra. Como você pode ver aí na palavra crescer. A palavra crescer, ela tem 7 letras, mas ela apenas tem 6 fonemas. Por quê?
Quando a gente fala o S e o C junto, a gente representa um som só, como se fosse uma letra S, crescer. Então, o S e o C junto, ele tem um som só. Por isso que escreve com 7 letras e tem 6 fonemas. Também no livro de vocês, na página 13, a gente vai ter um texto pequeno falando sobre as palavras com E, I, O e U, certo? E o título do texto é As Sardas de Dora. Gente, vocês vão ter que observar que as vogais E e I, bem como as vogais O e U, elas podem ter os sons parecidos. Nas palavras pistache e sorvete, a letra E final, ela possui um som de I. Já nas palavras rosto, brilho e olhos, a letra O tem um som de U. Então, gente, é muito importante você conhecer bem as palavras para escrever elas corretamente, tá certo? Aí, depois que vocês responderem todas as atividades do livro de português, vocês vão pegar esse livro aí, Brincadeira de Criança, e vocês vão fazer a leitura das páginas 3 até a página 10, tá bom? Leia com atenção, porque na próxima aula a gente vai fazer um exercício sobre essa leitura dessas páginas que vocês fizeram, tá bom? E qualquer dúvida pode me chamar no privado. Um beijo!